Olá, pessoal, que é a professora Rose. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de geografia, né? Agora eu vou iniciar com vocês o módulo 2, capítulo 4, onde nós temos aí as desigualdades no mundo atual. Primeiramente, ele coloca aqui que as desigualdades socioeconômicas, elas podem ser verificadas por meio da paisagem. Quando a gente passa em determinadas regiões, pelas condições das moradia e da infraestrutura de um bairro em uma cidade, ou até mesmo dos países, nós podemos perceber essa desigualdade socioeconômica. Comparando aí, por exemplo, uma favela com um condomínio fechado. É o exemplo dessas condições que ele coloca aqui para a gente lembrar da desigualdade social, ela é visível. Embora ele está falando aqui não só da desigualdade social, mas ele está falando das desigualdades no geral. Entre os países no mundo também nós vamos ter essa desigualdade socioeconômica e ela pode ser também verificada da seguinte forma: uma pequena parcela da população, ela vai deter as maiores riquezas daquele país, que são os grandes empresários, né, os milionários, e a grande maioria da população ela vive em condições de pobreza ou extrema miséria. Nós temos aqui o autor colocando que, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foi feita uma pesquisa em 2013, onde 767 milhões de pessoas, ou cerca de 11% da população mundial, vivia com menos de $1,90 por dia. Então, significava que grande parte vivia no limite da linha da pobreza, porque em 2013 $1, aí como fala $1,90, né, deveria ser aí menos de R$7 por dia que a pessoa tinha para fazer a sua alimentação. Ele coloca também que de 2014 a 2016 nós temos aí uma pesquisa onde que mostra que 1 em cada 9 pessoas do mundo sofria de desnutrição. O mapa da página 380 fala sobre a proporção da população do mundo que vive abaixo da linha da pobreza. Ele coloca aqui para gente o mapa mundi e destaca aqui duas regiões com maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em 2013. A África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, e a parte sul da Ásia. Entre as causas dessas diferenças, dessas desigualdades, está a má distribuição da riqueza, né? E podemos verificar essa desigualdade também entre os países, entre as nações, observando aí a África subsaariana, onde ele coloca 44% das pessoas viviam abaixo da linha da pobreza em 2013. E já países da Europa, apenas 2% da população vivia na linha abaixo da pobreza. Nós temos também, ele colocando aqui, como definir o desenvolvimento socioeconômico. Então, ele coloca que são diversos indicadores para nos ajudar a medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, continente ou região. Assim como as desigualdades e a qualidade de vida da população, nós podemos observar, em muitos casos, o PIB, Produto Interno Bruto, e também as taxas de crescimento, como a renda per capita. Nenhum desses indicadores, PIB, taxa de crescimento, renda per capita, nenhum desses indicadores, isoladamente, eles vão nos dar a realidade que acontece de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Por quê? Primeiro, o PIB, Produto Interno Bruto, representa a soma de toda a riqueza gerada por um país em um determinado período. Ela representa a soma de bens e serviços produzidos principalmente aí durante um ano. Quando se pega toda essa riqueza do país, que é o PIB, e divide pela
número da população, número de habitantes de um país, esse resultado vai dar a média de renda por cada pessoa. Por isso que a gente fala renda per capita, por cabeça, por pessoa. Então, obtém-se a renda per capita, lembrando aí, pega-se o valor do PIB e divide pelo número de habitantes de um país. E nós vamos ver que é uma renda que não é real, tá? Porque é uma média. É como se eu falasse numa fila que tem alunos com 12 e 10 anos, aonde que tem mais alunos com 12, eu falar que ali a média é 12. Então, é porque tem mais, mas não significa que todos têm 10 anos ou 12 anos. Então, é uma média. O primeiro passo para compreender as desigualdades socioeconômicas do mundo é diferenciar desenvolvimento e riqueza. Porque muitas vezes um país é rico, mas ele não é desenvolvido. Aqui o autor coloca desenvolvimento. Significa crescimento econômico acompanhado do desenvolvimento social. Trata-se, entre outros aspectos, de melhorias na qualidade dos serviços oferecidos à população e na qualidade de vida. O PIB, ele falha porque os países podem gerar muita riqueza e isso não é revertido em investimentos para a melhoria de vida da população. A mesma coisa, já o indicador da renda per capita é uma noção geral, né? É uma média que não demonstra a realidade de um indivíduo. É a mesma coisa você pegar aí o gari, um médico e um professor e dividir, falando que eles têm a mesma média de salário. E não é. Então, a mesma coisa, um país que tem uma grande riqueza e um determinado número de população, ao dividir, vai dar, às vezes, que a pessoa tem aí, na média, uma grande quantidade de dinheiro, sendo que, na realidade, ela não tem aquilo. Tá? Porque a média a gente sabe que não é a realidade. Então, para contornar esse problema, nós vamos ver que são utilizados para medir o grau de desenvolvimento de um país outros indicadores. E um só indicador, ele não vai medir o grau de riqueza ou desenvolvimento. São vários. Entre eles, nós vamos ver a expectativa de vida, que indica o número estimado de anos que um indivíduo possivelmente viverá a partir do seu nascimento. Ou seja, expectativa de vida é a mesma coisa de esperança de vida. Esperança ao nascer de chegar aos 90 ou 100 anos. Se você está num país onde você tem boa alimentação, tem uma estrutura de saúde boa, você pode ter essa possibilidade de viver até os 90, 100 anos. Mas se você não tem uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, se você não tem bons médicos, vacina e vive num país pobre, você não terá uma expectativa de vida alta. Igual alguns países da África, a expectativa de vida não chega a 60 anos de idade, é a média. O outro fator é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida, em cada grupo de 1000. E o analfabetismo indica o número de pessoas acima de 15 anos de idade que não sabem ler e escrever. Então, esses 3 indicadores, expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, são indicadores que ajudam a ver o desenvolvimento de uma região ou de um país. Junto a isso, nós vamos ter também o IDH. Como é calculado? E o que é IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi elaborado pela ONU com o objetivo de medir, por meio de valor que vai de 0 a 1, o grau de desenvolvimento de um país, levando em consideração os indicadores que nós acabamos de falar. Os indicadores da mortalidade infantil, da expectativa de vida, do analfabetismo. E os países que têm IDH muito alto, de um modo geral, eles atingem e atingiram
alto grau de desenvolvimento econômico, industrial, apresenta renda per capita elevada, melhor distribuição de renda, além do serviço de educação, saúde de alto nível e melhor qualidade de vida da população. Isso são países de índice de desenvolvimento humano alto. Agora, países de índice de desenvolvimento médio ou baixo são considerados países subdesenvolvidos, porque geralmente tem má distribuição de renda, serviços públicos precários, como por exemplo, não tem escolas públicas de boa qualidade, redes de hospitais, boa saúde, né, para a maior parte da população que não tem condições financeiras. Então, os países subdesenvolvidos, eles não têm uma boa distribuição de renda e nem também uma boa qualidade de vida para a sua população. Agora, nós vamos ver aqui que alguns países subdesenvolvidos atingiram o IDH considerado mais alto nas últimas décadas, que é o caso do Brasil. Então, ele passa a ser um país considerado em desenvolvimento ou chamado também de país emergentes. São aqueles países que estão melhorando, inclusive o seu IDH. Boa leitura, não esqueça de ler o início do capítulo até a página 383. Boa atividade. Beijos!